que a sua palavra venha a ser guardada, que tudo que ele tem aqui para dizer, nós possamos aprender, guardar, porque o ensino do Senhor é para nos abençoar, é para dar vitórias à sua igreja em todas as áreas. E hoje nós vamos ver algo muito importante, porque Deus, nesta lição, vai trazer um ensino sobre o casamento. É claro que nós já temos algo que já foi ensinado sobre o casamento. Muitos aqui já participaram, né? Das aulas sobre casais com o pastor Roberto, a pastora Sheila e outros pastores que também têm sido usados para isso. Mas Deus sempre renova o seu conhecimento para que cada vez mais nós possamos enfrentar e vencer as dificuldades que se apresentam na nossa vida e principalmente nesta área. Amém? Então, lição 5 da nossa revistinha, o casamento é para sempre, para sempre. Para sempre, irmãos. Isto é, não é para ter fim. O casamento deve ser vitalício, destinado a durar toda a nossa vida. Mas só que seu significado aponta para uma dimensão terrena. Gênesis 2:24 nos diz, aleluia, nós vamos apresentar os versículos aqui para ganharmos tempo, não perdermos tempo em consultar, são muitos versículos que nós vamos ver. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, aleluia, glória a Deus, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. Carne aponta para uma dimensão terrena. Deus criou o casamento entre o homem e uma mulher para ser vivido, então, nesta dimensão terrena. Porque após o arrebatamento da igreja, nós teremos os nossos corpos glorificados. E como revelou Jesus em Mateus 22:30, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Aleluia. Aleluia. Nós seremos como os anjos no céu, que não se casam e nem se dão em casamento. Isto nos supõe acreditar que os anjos são assexuados, não possuem desejos sexuais. Foram todos criados por Deus. Não houve geração de anjos entre um e outros. Logo, essa função sexual não mais existirá em nós. Portanto, não haverá mais este conceito de família, marido, mulher e filhos, mas sim a existência de uma única família, a família de Deus, na qual todos seremos irmãos e Deus nosso Pai. Amém, amados? Eu vou aqui agora iniciar uma explanação, uma introdução, que vai falar bastante sobre toda a lição, para depois, então, abordarmos passo a passo o que está na nossa revistinha. Prestem, então, bem atenção, amados. Aleluia. Queridos, todo ensinamento de Jesus para a sua igreja deve ser valorizado e praticado, pois ele sempre tem a palavra final sobre qualquer assunto ou tema, inclusive sobre o casamento, que ele mesmo criou e que nós estaremos abordando nessa lição. Para aqueles que são cristãos verdadeiros, aleluia, o Espírito Santo que aqui se faz presente e em nós habita e que nos guia a toda a verdade, estará nos conscientizando a mudar a nossa mente e nosso coração, para que passemos a vivenciar com alegria este ensino tão glorioso sobre o casamento. Se você acredita, pode dar um glória a Deus? Mateus 5:27, aleluia, que se encontra também na revistinha, na leitura bíblica em classe, diz assim, aleluia, ouvistes o que foi dito,
Não adulterarás. Não adulterarás. Então, esse é o princípio também do reino de Deus em relação ao casamento e em relação ao adultério, que se encontra no 7º mandamento. Esse é o 7º mandamento. Seu objetivo é proteger a sagrada instituição da família criada por Deus, o compromisso de fidelidade entre o marido e a sua mulher. Amém, queridos? Olha o que diz a lei de Moisés em Levítico 20, capítulo 20, versículo 10. Vamos lá. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então, o adultério, já na lei, conduzia à morte. E não é diferente nos dias de hoje. Conduz à morte espiritual. Se o homem adulterar com quem? Com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Interessante, não? A lei, portanto, só dizia que havia adultério quando o homem mantinha relações sexuais com uma mulher de outro homem. Não considerava adultério o homem manter relação sexual com uma mulher solteira ou viúva. No caso viúva, a mulher estaria livre para se casar novamente. Mas se ele já tivesse uma outra mulher, haveria já uma poligamia, uma bigamia no início. Ok? Porque Deus também permitiu a poligamia. Não pela vontade dele, mas por causa da dureza do coração do homem. Então, não era considerado adultério. Tanto assim que Davi, quando se uniu a Batseba, ele cometeu adultério. Mas quando se uniu a Abigail, a viúva de Nabal, não foi considerado adultério. E com as outras também, concubinas que ele teve, vários reis tiveram a mesma postura. Aleluia. Portanto, podemos ver aqui um ponto de limitação da lei. Era muitíssimo difícil alguém ser pego em adultério, porque a lei previa que teria que haver o flagrante. Só se houvesse o flagrante. Só era considerado adultério se o homem tivesse o seu órgão genital unido ao órgão genital da mulher. Isto é, o casal fosse pego no ato. Era necessário ficar demonstrado esse ato. Até hoje, no nosso país, é esta a interpretação do direito, da justiça sobre o adultério. Tem que ser pego no ato. Aleluia. Para ser considerado adultério, tem que haver, então, um flagrante. Portanto, isto era o que era dito aos antigos no patamar dos escribas e dos fariseus. Mas Jesus veio para corrigir esta falha da lei, quando disse como legislador, como o próprio Deus encarnado, eu, ele é o eu, ele é o ego. Aleluia. Porém vos digo, Mateus 5:28, aleluia, diz assim, aleluia, glória a Deus. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Aleluia. Uma mulher, que olhou para uma mulher, não mais para a mulher do seu próximo, mas para uma mulher qualquer. Amém, querido? Não precisa ser mulher casada, não precisa ser pego cometendo o ato físico, basta cobiçar, desejar, ter pensamentos de impureza para com ela. Isto já é considerado adultério por Jesus. É o adultério em pensamento. Assim é que se alguém sendo casado deseja uma outra mulher, em seu coração já adulterou. Porque o adultério, assim como o homicídio, procede do coração. Mateus 15:19 vai dizer, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Ó, como é pesado, amados. Ó, como é difícil manter um coração puro, totalmente livre de cobiça. Aleluia.
O adultério se dá, portanto, no coração, e principalmente pelo olhar. No Sermão do Monte, em Mateus 5, 29 a 30, aleluia. Vamos lá na revista, tem aí, Rogério? 5, 29 a 30, já está aí? Tá. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ó, como é pesado o negócio, amados. Aleluia. Jesus usa aqui uma hipérbole, um exagero para mostrar o como é importante nós, tanto homens como mulheres, mantermos a pureza do nosso olhar. Aleluia. O desejo já é pecado, já é adultério. Este é o sentido do mandamento. E vemos isto já no exemplo do patriarca Jó. Jó já sabia disso. Amém? Antes da lei. Para provar que isto já vinha lá do princípio, talvez lá do Éden. Jó nem era judeu. A nação de Israel ainda não existia. E olha o que disse Jó, o seu discernimento sobre o adultério. Aleluia. Jó 31, versículo 1. Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? O gentio Jó, que era sincero, reto e que se desviava do mal, já havia feito um concerto com seus olhos, para não olhar para uma mulher virgem, isto é, que não era casada ainda. Jó, portanto, já vivia um padrão bem superior ao da lei, mais tarde instituída por Moisés. Jó entendia e era fiel ao princípio de Deus, ao padrão de Deus de que o homem era um com sua mulher e somente com ela. Olha o que ele mais adiante declara em Jó 31, 9 a 10. Glória a Deus, aleluia. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moo a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Aleluia. Então moa, então repassar para outro. Então que ela seja repassada para outro e outros se encurvem sobre ela. Então, esse desejo, se ele sentisse esse desejo de adulterar, de ficar à espreita à porta de outra mulher, que ele também fosse punido com a mesma intenção que ele estaria tendo. Amém, queridos? Estão entendendo? Amém? Aleluia. Por isso, queridos, você e eu devemos fazer concerto com nossos olhos, não permitir que nossos olhos nos levem a tropeçar. E hoje em dia este problema se tornou mais sério ainda, por causa do modo como a grande maioria das mulheres se vestem, das propagandas veiculadas pela TV e outros tipos de mídia, e principalmente por causa da pornografia pela internet. Temos de tomar muito cuidado, nos afastarmos dela, fugirmos dela, como ela tem derrubado a muitos cristãos, porque não têm guardados os seus olhos e têm tropeçados na fé, e em si mesmos, permitindo suas mentes serem poluídas com os pensamentos impuros, os desejos de lascívia, os desejos obscenos, portanto, cometendo adultério contra sua esposa. Também temos de tomar cuidado com o contato. Isto também leva ao adultério. Tanto a visão quanto o tato e o contato acaba nos levando a perder a santidade, a castidade, que é a pureza sexual. Amém, queridos? Muitas vezes os homens, os rapazes, os homens em geral, olham uma mulher, uma menina, e de repente veio uma cobiça, um desejo em seus corações, e às vezes forjam uma atitude de
sem querer, entre aspas, se encostar, passar junto, tocar naquela mulher. Isso é uma cobiça, isso é um desejo que já está dentro do coração, que o levou a proceder assim. E ele está pecando contra Deus. Se é casado, está cometendo adultério. Se é solteiro, está já cometendo uma fornicação. Amém? Já nos 10 mandamentos, Deus já nos advertia para não cobiçar, não desejar no coração as coisas do nosso próximo, inclusive sua mulher. Vemos, pois, que essa interpretação limitada do sétimo mandamento passava por cima do 10º mandamento. Êxodo 20:10 diz assim: mas o 7º dia é sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Acho que eu errei aqui. Não, é 20:17. Não é esse não, é 20:17. Assim, isso aí. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, aqui já na lei, no 10º mandamento, o Senhor já fala a respeito da cobiça, que já era uma transgressão. Amém? Já era pecado, que o homem precisava tirar do seu coração essas coisas. E neste ponto nós temos um outro desdobramento, quando Jesus fala a respeito do divórcio. Na lei do reino de Deus para o divórcio, Jesus fala, então, da carta de divórcio. Aleluia. Na lei, em Deuteronômio 24, aleluia, estava previsto o divórcio. Moisés o instituiu, aleluia, por causa da dureza do coração do povo. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente ou coisa feia, em outras traduções, nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio, então o homem, ao sentir, por algum motivo, desejar-se se separar da sua mulher, ele tinha de lavrar um termo de divórcio e tinha de dar na mão dela para, antes de a despedir da sua casa. Aleluia. Temos aqui, portanto, uma revelação da imperfeição do homem. O divórcio não foi permitido por Deus, amados. Apenas foi tolerado por ele. Assim como a poligamia também o foi. Isto porque Israel não tinha crido, não tinha amado a Deus, subido ao monte de Deus para ter comunhão com Deus. E assim o povo não cumpria a lei. E por causa deste estado de imperfeição, Deus, que não permite que sejamos tentados além da nossa capacidade de suportar, tolerou o repúdio, o divórcio. Mas a lei do divórcio tinha grandes imperfeições também. Só o homem podia repudiar a mulher. Parecido com a relação entre patrão e empregado. O patrão pode despedir o empregado, mas o empregado não pode despedir o seu patrão. Amém? O que ele tem a fazer é sair da empresa se não se sentir satisfeito. Mas o patrão não. Por algum motivo, se ele não gostar muito da cara do empregado, ou se o empregado estiver realmente falhando em algum detalhe, e ele for muito duro, ele despede o empregado. Amém? Isso, o repúdio, era o machismo na lei de Moisés. Por isso que não era de Deus. E tudo isso ocorria porque o coração deles era duro, porque eles não criam em Deus.
era um povo obstinado. Não era assim que Deus falava a respeito deles? Sendo assim, Deus regrou e tolerou o divórcio para proteger a mulher, porque a vontade deles era mandar embora a mulher na hora que quisessem. Mas para que isso não acontecesse, Deus estipulou, primeiro, tinham que dar um escrito de repúdio na mão da mulher. E naquele tempo, amados, conseguir um escrito era algo muito raro, não era fácil. Porque muitas poucas pessoas sabiam escrever, e o material para a confecção do escrito era caríssimo. Não era papel, era pele de animal, ou era aquele material que era tirado daquela planta lá do Egito. Aleluia. Então, ele era caríssimo. Portanto, era muito difícil, ainda mais nas camadas mais populares, mais pobres do povo. Era exigido que esse documento fosse dado a fim de que a mulher pudesse provar que não era uma mulher de má índole, que não era uma mulher de vida reprovável. Apenas ela havia sido casada e repudiada pelo seu marido. Segundo, com esse escrito, a mulher podia ir a seu pai e pegar o dote, então o dote que ele havia recebido do seu genro no casamento, e ela assim não ficava desamparada. Veja como Deus tinha o interesse de cuidar, né? O cuidado de proteger a mulher. E mais, ela não poderia mais casar com o marido que havia a repudiado. Era uma limitação ao poder do marido. Um outro ponto, a lei dizia a respeito do marido achar coisa feia, coisa indecente na esposa. Daí surgiu então uma discussão nos dias de Jesus sobre duas escolas rabínicas, duas interpretações contraditórias. A chamada escola de Hillel, que era mais liberal, e dizia que se qualquer coisa desagradasse ao marido, ele estava autorizado a dar o escrito de repúdio. Um exemplo, se a mulher deixasse queimar a comida e deixasse com isso o marido com fome, ele podia se valer disso e mandar embora, repudiar a sua esposa. A outra escola, a de Shammai, era mais rigorosa e dizia que coisa feia ou indecente era a impureza, o adultério realmente. Só nesse caso o divórcio era permitido. Assim, quando os fariseus vão a Jesus, eles queriam saber se Jesus era favorável à escola de Hillel ou à de Shammai. Mas o que Jesus já ensinara no Sermão do Monte era que o patamar superior do reino de Deus não permitia que os ensinos e interpretações, nem de Hillel, nem de Shammai, fossem seguidos e observados. Casamento é uma aliança, que simboliza a aliança entre Deus e o homem, através de Jesus. Amém? Casamento é sagrado. Ele foi instituído por Deus. Deus criou a instituição do casamento. Casamento entre Deus e Israel, entre Jesus e a igreja. Casamento é um compromisso assumido que não pode ser quebrado, ser dissolvido nunca. Não existe coisa feia que permita ao marido despedir sua mulher. Jesus explica que o casamento, aleluia, criado por Deus lá no Éden, volta ao seu princípio no reino de Deus. Olha o que diz ele em Mateus 5:32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. Aleluia. E qualquer que se casar com a repudiada comete adultério. Então, somente em caso de relações sexuais ilícitas, porque vai fazer com que a mulher possa se tornar uma adúltera, se casar com outro homem. No reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus, não há segundo casamento. Não há segundo casamento para nós casais. Amém, querido? Os jovens que ainda não se casaram, pensem muito bem antes de tomar uma decisão de se casar.
Não existe segundo casamento. Porque se você algum dia vier a repudiar ou a deixar a sua mulher, não importa qual motivo seja, você terá que seguir a sua vida sem um novo casamento, terá que viver sozinho. E a sua mulher, da qual você se divorciou, também da mesma forma. Então, temos que pensar muito bem antes de realmente contrair um matrimônio, viu, jovens? Saibam escolher a sua esposa. Peçam a orientação de Deus, analisem com todo cuidado um ao outro, tanto o homem como a mulher, como aquela pessoa se comporta, quais são as reações dela em algumas situações, para que vocês não venham a se arrepender mais tarde. O princípio divino é Gênesis 2:24. Esta é a regra para o casamento. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Isso é, se unirá à sua mulher. Tem o sentido de amalgamar, se misturar, união, ligação íntima. E serão, então, ambos uma só carne. Ambos uma só carne. E ponto final. Ponto final. Para Deus, é esta a vontade, o princípio dele para o casamento. Perante Deus e a sociedade, firma-se uma aliança, um concerto, porque o homem e a mulher prometem um ao outro, diante de Deus e testemunhas, fidelidade, lealdade, exclusividade de práticas sexuais entre eles somente, até que a morte os separe. Amém? Ninguém dá glória a Deus, não? Glória a Deus. Este, então, é o princípio divino. Um casamento monogâmico. Uma mulher para um marido e vice-versa. Foi o que fez Jó, o que fez Noé, homens justos. Era o que fazia Abraão até aceitar uma concubina, depois duas. Não, perdão. Abraão, só uma concubina. Aleluia. E olha a confusão que ele arrumou. Foi o que fez Isaac. Foi o que não fez Jacó. E houve problemas. Não fez Davi. E houve problemas. Não fez Salomão. E houve problemas. E qualquer um de nós que o faça, haverá problemas. Não tenham dúvida, pois é isso que Deus diz. E Deus não mente, Deus não falha, Deus não muda. Amados, se a relação já é complicada com uma esposa, aleluia, já pensou como seria com duas, com três, com quatro, com 10? Já pensou, queridos? 1000, Salomão, 1000. Está louco? Nosso Deus não é Deus de confusão. Pois é. Deus não é Deus de confusão. Já pensou a confusão que seria numa casa? Como é difícil resolver problemas entre um casal, um homem e uma mulher, um homem e 2 mulheres, um homem e 3 mulheres. Meu Deus do céu, é ruim. Não daria, queridos, para administrar. Seria derrotas. Derrota, certamente. Então, queridos, para nós só vale a monogamia, até que a morte nos separe. No adultério, nós temos a questão da porneia, da prostituição. E o que é a porneia? É o sexo antes do casamento. Amém? É o sexo antes do casamento. Então, no casamento, Deus diz que é uma aliança. E é uma aliança. Como é que eram realizadas as alianças no Antigo Testamento? Né? Jesus veio e realizou a nova aliança através do seu sangue. Deus, com Abraão, fez uma aliança através do sangue de animais derramados. E a aliança entre marido e mulher, quando não existe a porneia, a mulher não sendo virgem e se casando, se passando por virgem, essa aliança não é firmada. Tanto que, nesse caso, o casamento
não é consumado. Se o marido quisesse, ele poderia anular o casamento, porque foi enganado. A mulher se passou por virgem, mas na noite do casamento não ficou ali mostrada a aliança que Deus instituiu. Porque essa aliança é feita com sangue. Porque quando o órgão masculino penetra no órgão feminino e o ímen é rompido, há um derramamento de sangue. Então, a aliança é consumada. Amém, queridos? Aleluia. O cônjuge adultera, se torna impuro sexualmente. Ele mantém ou manteve relacionamento sexual com outras pessoas e, advertido disso, ele não se arrepende, é impenitente, continua querendo manter esse relacionamento. E aí o cônjuge fiel fica num dilema, fica num estreito. Por quê? Olha o que Paulo diz em 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículos 3 ao 5. 1 aos Coríntios, capítulo 7, de 3 ao 5. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Aleluia. Glória a Deus. Até aí? Amém. Não vos priveis, continuando, um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Aleluia, amém, querido? Então, o cristão não pode se negar a ter relacionamento sexual com seu cônjuge. É um dever. É o chamado débito conjugal. Mas quando nós vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, também está escrito: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Aleluia. Então, o meu corpo não é meu. É do meu cônjuge. O corpo do meu cônjuge não é dele, é meu. E assim a esposa precisa manter um relacionamento sexual frequente com o marido e vice-versa. Não podemos nos negar. Não pode deixar o outro chupando o dedo. Amém, amados? Aleluia. Glória a Deus. Ó, Deus falando conosco. Amém? Amém, amados? Aleluia. É Deus querendo transformar, abençoar o nosso casamento, a nossa vida. Deixar o Espírito Santo conduzir o nosso casamento. Aleluia. O vinho novo tem que estar lá presente o tempo todo. Mas se o marido ou a esposa tem uma vida promíscua fora do lar, adulterando, como seu corpo é templo do Espírito Santo, se ela praticar sexo com ele, ela se torna consentidora e participante do seu pecado, com a promiscuidade. Ok? Entenderam? E o seu corpo não pode participar da prostituição. Então, se a mulher souber que o seu marido está adulterando, em nome de Jesus, ela tem que falar com ele: ó, para, eu não vou ter mais relação sexual contigo, senão você estaria trazendo promiscuidade para mim. Como é que se diz? Oh, faltou a palavra. Não, trazendo impureza para o meu corpo, contaminando o meu corpo, exatamente. Aleluia. E o seu corpo não pode participar da prostituição. Assim, se ela faz sexo com ele, ela peca. E se ela não fizer também, peca.
Porque não pode, o corpo não pertence mais a ela. Como é que fica, então? Veja, irmãos, o dilema. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Aleluia. Neste tipo de situação, por causa da prostituição, não tendo possibilidade alguma de arrependimento do cônjuge promíscuo, aleluia, para o cônjuge fiel continuar a servir a Deus, é possível, é permitido por Deus o divórcio. É a única situação de quebra do casamento, porque aí o casamento se torna um obstáculo para o cônjuge fiel continuar a servir a Deus em santidade. Amém? Deu para entender, queridos? Então, esse é o porquê da permissão que o Senhor concede ao cônjuge fiel para ele pedir o divórcio. Portanto, a dissolução do casamento só pode ocorrer nos seguintes casos: morte de um dos cônjuges, infidelidade conjugal, isso que nós acabamos de abordar, e a deserção por parte do cônjuge descrente. Então, se um cônjuge crente, fiel, casado com um descrente, se ele decidir se separar e ir embora, ok, aquela mulher fica livre. Não foi ela que adulterou, não foi ela que trouxe infidelidade, ela fica livre, porque aí haverá um divórcio, né? Sim. Sim, sim. Senão haveria o divórcio, mas o divorciado não pode se casar. Não tem permissão para um segundo casamento. Amém? Amém? Não, nesse caso a infidelidade conjugal também, pastor. Ele ou ela estava cometendo infidelidade conjugal. Ele decidiu ir embora, ela não pode impedir. Amém? Pode orar, tudo bem, se Deus operar e ele vier a se converter, desistir da ideia de se separar, mas tudo bem. Então, neste caso aí, ok, é permitido o divórcio. Como Jesus falou, por causa da infidelidade conjugal dele. Ele quer uma outra mulher, resolveu deixar a sua, abandonar o lar. Então, fora desses casos, não há hipótese de dissolução do casamento. Se houver um novo casamento, será adultério. Esse é o sentido real do 7º mandamento, que protege o casamento e protege a família. O discípulo de Jesus não adultera. E o não adulterar é o não desejar um homem ou uma mulher que não é a sua. Para não ter esse desejo, nós precisamos vigiar e controlar a nossa visão e o nosso tato. Aleluia. Aleluia. Amém, amados? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. E nós, casados, devemos agradecer a Deus pelo nosso casamento. Os solteiros, agradecer a Deus pelo ensino e o cuidado de Deus para que não venham a errar. Amém, queridos? Vamos, então, para a nossa revistinha. Não, antes nós vamos aqui dar ler alguns versículos que falam, a respeito do casamento, que se encontra na revistinha, nas leituras diárias propostas pela lição. O casamento deve ser honrado, Hebreus 13, 4. Vamos lá, Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Impuros aqui são aqueles que cometem ou estão em fornicação, em porneia. O Senhor os fez um só. Malaquias 2, 15 e 16. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Porque Deus criou o casamento, tornando os dois somente um. Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis.
Deus odeia o repúdio, odeia o divórcio. O Senhor os fez um só. Não, perdão. Foi isso que lemos. O amor e o respeito no casamento. Efésios 5:33. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo. E a esposa respeite o marido, conceda honra ao seu marido. Então devemos amar a nossa esposa como a nós mesmos, porque se nos tornamos um, amém, queridos? Se você se ama, você estará amando a ela também, porque se tornou uma só carne. Aleluia. O próximo, guarde o seu coração. Marcos 7, 21, 22. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. O próximo, Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Então, tudo está aqui. O início de tudo está aqui, o coração. As fontes de vida e também fontes de morte. Então, guarda o teu coração. Bota uma chave, bloqueia ele para que ele não peque contra o Senhor. Com que os pensamentos sejam gerados, pensamentos maus, pensamentos ruins, os desejos malignos sejam gerados no teu coração. Provérbios 6, 32. O que adultera com uma mulher está fora de si. Amém, querido? Porque quando o homem permite que o desejo venha e se concretize, ele passou a estar, vai se concretizar porque ele passou a estar fora de si. Deixou de lado tudo que Deus ensina, a palavra de Deus, o amor ao seu próximo, à sua esposa, está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. E o próximo e último, não satisfaça o desejo da carne. Amém? Não peque. Procure andar sempre no Espírito, para não satisfazer o desejo da carne. Gálatas 5, 16, 17. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então tem que haver a morte do eu. Aleluia. Então o casamento é isso, querido. É a morte do eu. É a maior escola. Eu acho que Deus criou o casamento exatamente para isso. Para fazer com que haja uma descendência santa. Amém? Porque através do casamento, aqui nós estamos no momento reunidos. Mas poucas horas ficamos uns junto dos outros. Mas no casamento é o tempo todo o esposo e a esposa juntos. Então a oportunidade de pecar é total, é grande. Então nós temos que aprender a mortificar a carne. Casamento é morte do eu. É a morte da esposa e a morte do marido. É lembrar que Jesus, antes de ser levado ao martírio, ele lavou os pés dos seus discípulos. Casamento é isso, é a morte do eu. É aprender a um se tornar servo do outro. A um não levar em consideração os erros dos outros, porque ele também tem erros. Todos nós pecamos. Como é que nós vamos condenar a nossa esposa e a esposa condenar o seu marido, se todos nós somos pecadores? Casamento é morte. Se você quer casar, é solteiro e vai casar, sabe que você tem que morrer primeiro. Você tem que morrer todo dia, acordando, mas morto, para não pecar e
está sempre amando e perdoando a sua esposa e vice-versa. É morte do eu, amado. Casamento é morte, não é vida, não. Casou, oi, que maravilha, que felicidade. Aí vão para a lua de mel, é tudo gostoso, saboroso. Aí acaba a lua de mel, vem para casa, né? Aí a esposa vai lá fazer a comida, queima o arroz, queima o feijão. Não, querida, não tem problema não. Poxa, que isso? Isso acontece. Então, enquanto há o vinho novo, está no vinho novo, está tudo às mil maravilhas. Mas aí, mais tarde, vai faltar o vinho novo, vai acabar. E só quem pode trazer o vinho novo é Jesus. Se Jesus não entrar com o vinho novo, para que o casamento continue com o vinho novo, o casamento vai naufragar. Amém? É morte do eu. O esposo tem que morrer e a esposa tem que morrer. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Aleluia. Aleluia. Vamos ler na nossa revistinha? Ou quem quiser acompanhar na Bíblia também, eu não sei se eu coloquei aqui Mateus 5, 27 a 32. Está aí, Rogério, tá? Se tiver, glória a Deus. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Jesus considera o casamento uma instituição tão importante e sagrada que se utiliza de hipérboles, de exageros, para nos fazer entender quão grande, santo e digno de honra ele é aos seus olhos. Os objetivos da nossa lição tópico 1, apresentar a condenação do adultério. Tópico 2, mostrar que o que rege o coração regerá o corpo também. E em terceiro, afirmar a indissolubilidade do casamento. Aleluia. Vamos na introdução, vamos ler aqui a introdução. Aleluia. Glória a Deus. No Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo, acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o 7º mandamento, não adulterarás, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, que ele deve ser indissolúvel, deve ser vitalício, deve ser para sempre, como foi designado pelo próprio Deus, lá em Gênesis 2:24, que nós já vimos. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Assim, cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar do seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal. Hebreus 13:4 nós já lemos também. E do verdadeiro lar cristão. Em Mateus 5, 27 a 32, a nossa leitura em classe, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada como é a nossa e como sempre foi a sociedade em todos os tempos. Tópico 1, a condenação do adultério.
Vamos lá, então? Primeiro, definição de adultério. No grego, temos o verbo moixeo, cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro. Em relação à mulher, permitir adultério, ser devassa. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é a sua esposa. Ou vice-versa. A idolatria era chamada figuradamente de adultério. Vamos lá em Jeremias, capítulo 3, 8, 9. Então, Deus já considerava adultério, dá o exemplo do adultério, em relação a ele mesmo e ao seu povo de Israel. Diz assim Jeremias 3,8: quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu. Então aconteceu com Israel primeiro. Deus chegou, encheu a taça, os pecados de Israel, o reino de Israel, no caso, depois da separação, Israel ao norte, Judá ao sul, e então Deus permite que os assírios invadam Israel e acabem com o reino de Israel. Judá viu tudo isso, mas não temeu a Deus. Prosseguiu cometendo os mesmos pecados de Israel, abandonando seu Deus e adorando os falsos ídolos. Então, a falsa Judá, seu irmão, não temeu, mas ela mesma se foi e se prostituiu, então, com esses falsos ídolos. Amém, queridos? Ezequiel 23, 37. Sucedeu. Não, continuando aqui, né? Ainda tinha uma partezinha, perdão, é 37 e 38. Já foi? Tá bom, tá bom. Eu vou ler aqui. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando também pedras e árvores. Então, adoravam pedras e árvores, concedendo a essas coisas poder, como se fossem deuses. E Deus se desagrada, então, e deixa de lado, então, a Israel. Ezequiel 23, 37, porque adulteraram, e nas suas mãos a culpa de sangue. Com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que me geraram, ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Então, a adoração aos falsos ídolos, as barbaridades, então, que o povo de Deus passou a cometer, entregando seus próprios ídolos para serem queimados pelo fogo. Aleluia! E Deus não suportou isso. Glória a Deus. Vamos para o item 2, a posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese do adultério, isto é, o princípio, a origem do adultério, está no coração. Não, perdão, vamos voltar um pouquinho atrás? Eu pulei aqui, né, o parágrafo seguinte, do item 1. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se colimava, isto é, o que se tinha em vista, o que se visava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal, a família. O mandamento não adulterarás trata-se de um dique, quer dizer, de uma contenção, de uma barreira, para que sirva de impedimento para preservar a fidelidade conjugal e a família, a célula máter da sociedade. Agora sim, item 2, a posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. O posicionamento do mestre vai além de tudo o que no Antigo Testamento era permitido ao homem. Divorciar-se de sua mulher, que era permitido ao homem, no Antigo Testamento, divorciar-se de sua mulher. Deuteronômio 24, versículo 1.
Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão, e a despedir de casa, aleluia, ok? Continuando. Então, Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e, sem motivo, conceder carta de divórcio à esposa. Assim era feito, lá no período da lei. No seu sermão, então, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: sexual, moral e social. Precisamos ter a consciência de que, perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Filipenses 4:8. Fala a respeito disso, a respeito dos pensamentos que o cristão deve procurar ter. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, então nada que é mentiroso, que é falso, pode dominar os nossos pensamentos. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, aleluia, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, então ainda deve ter virtude e louvor em relação a isto. Seja isso, então, o que ocupe o vosso pensamento. Amém, queridos? Item 3, os males do adultério. Então, o adultério sempre traz males. Nós vamos, então, ver aqui, comentar aqui em relação a esse item. Glória a Deus. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar. E qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois irá gerar desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Como deve ser terrível, né, amados? A esposa ou o esposo tomar conhecimento do adultério da outra parte e o seu lar, a sua casa, passar a ser, então, um lugar de brigas, de acusações, e às vezes até partindo para agressões, e os filhos vendo e acompanhando tudo isso. O que se está passando para esses filhos? Para o futuro? Como é que eles vão interpretar o casamento? Como é que eles um dia vão se deixar casar? Porque lá no seu íntimo provavelmente irão pensar, casar para quê? Para ser como mamãe e papai, que vivem se agredindo, vivem se acusando, vivem quase como inimigos dentro de casa? Então, os males do adultério, esse é um deles. O mau testemunho. Aquilo que você vai ensinar aos seus filhos. Por isso, então, continuando na lição, é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. Aleluia. Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores. Não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão, que, tendo a mente de Cristo, só deve pensar coisas boas. Então, a outra parte começa a pensar coisas más, coisas ruins, deixar-se levar também pelos seus pensamentos, e a sua vida espiritual é tremendamente abalada. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
Então, o cristão tem que manter a sua mente como a mente de Cristo. E isso só pode ser conseguido, obtido, através de buscar o ensino, de buscar conhecer a vontade de Deus, se deixar levar pelo Espírito Santo para poder andar no Espírito. Porque o Espírito, andar no Espírito é permitir que a palavra de Deus seja cumprida em nossas vidas. Aquela palavra que Ele nos ensina a guardar no coração, então Ele irá nos lembrar em todas as nossas atividades, em tudo aquilo que estivermos fazendo, né? Você estará andando no Espírito, andando em cima da própria palavra, a qual o Espírito veio honrar, veio dignificar, veio trazer ao nosso conhecimento. Aleluia. Continuando, o adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Por quê? Porque é a quebra de uma aliança com o cônjuge e com Deus. Aquilo que era dois e se tornou um, aleluia, como novamente pode se tornar um? Como que o dois pode se tornar um? Amém, amado? Você pegou aqui, ó, um exemplo aqui, me veio aqui à mente. Esse lado da revista está unido a esse outro lado da revista. As duas páginas se tornaram uma coisa só aqui, estão unidas. Se você quiser separar essas duas páginas sem tirar aqui o grampo, você vai ter que, vai rasgar. Pensa duas vidas que se tornaram uma, dois corpos que se tornou um. Como rasgar essa união, sem causar sofrimento, sem causar angústias, traumas? Não dá. Por isso que o adultério deve ser evitado. Aleluia. Porque houve uma fusão, houve um entranhar, não há como. Por isso que é traumático. Aleluia, porque então, além de ser pecado, continuando na revista, fere a santidade de Deus. Provérbios 5, 3 a 8. Olha o que diz Provérbio. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Olha como Deus nos adverte. A mulher adúltera, a mulher pecadora, procura enredar o homem com seus artifícios, com o seu corpo, a sua beleza, as suas palavras são agradáveis. E se o marido vive uma vida no lar, em que só há discussão, em que só há palavras duras, em que só há ofensas, ele acaba sendo seduzido por essa mulher adúltera. Mas Deus continua e afirma, mas o fim dela, se você cai na esparrela, é amargoso como o absinto. O que é o absinto? É uma planta que tem sabor amargo, intolerável, agudo como a espada de dois gumes, que fere. Os seus pés descem à morte. Os pés dela já estão descendo à morte e vão te conduzir também à morte. Porque se você se unir com ela, se torna um com ela. Os seus passos conduzem-na ao inferno. Aleluia. Aleluia. Ela não pondera a vereda da vida, não. Ela é uma ímpia. Ela não quer saber de Deus. Então ela faz o que seu pensamento, o que seu corpo pede. Anda errante nos seus caminhos e não sabe. Ela está andando errante, está indo para a morte, nem desconfia, porque não tem Deus no seu coração, não conhece a Deus. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Aleluia. Glória a Deus. Afasta o teu caminho, então, desta mulher adúltera. Faz como fez José. Vem, corre. Sai de perto. Fique o mais longe possível. Se ela se aproximar, fuja. Corra, amados. Viu, jovens? Corra, não se deixe enredar por essa mulher adúltera. E não te aproximes nunca da porta da sua casa. Porque se você se aproximar da porta da sua casa, diminuiu a distância, já
era. Amém? Foge, foge, queridos. Tem mais, Rogério, aí? Não. Então, nós temos que fazer como José, fugir rapidamente antes que o desejo nos domine, antes que sejamos enredados pelas suas malícias e artimanhas. O resumo do tópico 1, o Senhor Jesus condena claramente a prática do adultério. Tópico 2, vamos lá na nossa revistinha, tópico 2. O que rege o coração regerá o corpo. Item 1, o que procede do coração. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Mateus 15, 19 diz, mas... 15, 19? Não, nós já lemos esse, amém? Eu talvez tenha errado aqui no versículo, mas eu vou ler aqui o que está aqui. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem também. É de acordo com o que nós estamos tratando. Vamos prosseguir aqui, então, na lição. Do hebraico, coração. O que aqui ele está se referindo a coração? É dessa palavra hebraica, lebab, que fala do homem interior. Fala da mente, da vontade, da alma, da inteligência. Então, procede da alma, procede da tua mente, da tua vontade. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração passa a ser regido pela palavra. Colossenses 3,16. Diz assim a palavra de Deus: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aleluia. Isso é o antídoto contra os maus pensamentos que podem levar ao adultério. Temos que conhecer a palavra do Senhor e ela tem que passar a fazer parte da nossa vida. Tem que habitar. O que é habitar? É passar a estar presente o tempo todo. Então, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, que vem através da sua palavra. E mutuamente. Eu com a minha esposa, ela comigo, entre nós mesmos, procurando um fortalecer o outro, instruindo o outro. Amém? A própria igreja, como instituição, instruindo, ensinando, como estamos vendo aqui hoje. Louvando a Deus. E isso nós temos que agradecer a Deus, por termos o ensino, termos a nossa Bíblia, termos a palavra de Deus conosco, a qual podemos consultar, a qual podemos ler e aprender o tempo todo, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão, sempre agradecendo a Deus em tudo, em vosso coração. Aleluia. Item 2, o homem é o que pensa. É sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. O que nos conduz é os nossos pensamentos, né? É o que nós sentimos. Mas não deve ser assim com o cristão. Não com o que nós sentimos, mas deve ser com o que nós cremos. Amém? O sentimento não deve dominar o nosso coração, e sim a palavra de Deus, aquilo em que nós cremos, ela tem que habitar ricamente em nosso coração, por isso. Então, os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Então, tudo aquilo que nós fazemos é porque antes foi gerado um pensamento, uma ideia, que vai gerar uma ação. Sai da nossa cabeça, do nosso cérebro, do nosso intelecto e passa a se transformar através do nosso corpo numa ação. Então, desse modo, o homem colherá aquilo que semear. Aleluia. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba,
Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Então, aquilo que você semear, é uma lei da natureza. Se você semeia uma semente, você vai colher o fruto daquela semente. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós semeamos, pois certamente não iremos colher coisa diferente. Se você semear o mal, irá colher o mal. Se semear o bem, irá colher o bem. Irá ser abençoado, em vez de ser amaldiçoado. Continuando na revista. O que semeia o pensamento da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. A cobiça é algo que começa, então, no coração. É como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Cada um, como diz lá Tiago, de 1 a 14, 1, 14, 15. Vamos lá, Tiago 1, 14, 15. Ao contrário, cada um é tentado, é engodado pela sua própria cobiça, com esta o atrai e seduz. Então, o que vai ocorrer? Semeou a cobiça. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O fruto da semeadura da cobiça será o pecado, um tipo de pecado. E o pecado da prostituição também, no nosso caso que temos aqui abordado. E o pecado, então, uma vez consumado, gera a morte. Prosseguindo na revista, o Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio dos seus atos. Mateus 15, 19 diz assim, já lemos também, né, Rogério? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Lucas 6,45. Aleluia. Lucas 6,45. Qual é o tesouro que nós temos dentro do nosso coração? Um bom tesouro ou um mau tesouro? Então, o homem, se tiver um bom tesouro, desse bom tesouro ele vai tirar o bem. Mas, se o homem mau é aquele que tem um mau tesouro, e ele vai tirar o mal, porque a boca vai falar do que está cheio o seu coração. Amém, querido? Então, se o cristão, como deve ser com todos nós, estivermos cheios da palavra de Deus, o nosso coração, o nosso vaso cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, ele terá um bom tesouro e esse bom tesouro vai se evidenciar em coisas boas, se evidenciar em obediência a Deus e em bênçãos para a sua vida. Continuando na revista, o que foi muito bem explicado por Paulo quando chamou as obras da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. E é aquele versículo, Gálatas 5, 19 e 21, que nós conhecemos muito bem. Aleluia! Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Tudo isso vai acontecer num casamento em que entra a infidelidade conjugal. Provavelmente vai haver discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas. Aleluia! A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha como é sério, amados. Aleluia, aleluia. Na revistinha, continuando, ninguém está isento de tentações, mas é preciso revestir-se do novo homem interior produzido por Cristo, para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. Vamos lá em Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem. Então, nós temos que tirar a roupagem do velho homem e nos revestir, vestir
com as roupagens do novo homem, esse sim, que foi criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aleluia. Romanos 6, 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Aleluia. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos. Então, quando nascemos de novo, nós ressuscitamos. Nós somos ressurretos dentre os mortos, porque antes estávamos mortos por causa dos nossos pecados, dos nossos delitos. E agora, os vossos membros, nossos membros, temos que oferecer a Deus, como agora somente como instrumentos de justiça. Instrumentos que caminhem na verdade, que caminhem na palavra, que sejam guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus. Aleluia. Prosseguindo. Vamos primeiro ao trecho. A saída é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um novo coração. Ezequiel 11, 19. Isso prometeu ao Senhor. E isso veio ocorrer na nova aliança através de Jesus. Dar-lhes-ei um só coração. Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Aleluia. Glória a Deus. Ezequiel 18, 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morrerias, ó casa de Israel? Amém? Então, o sacrifício de Cristo na cruz nos propiciou que isso acontecesse, com que isso se tornasse realidade em nossas vidas. Então, temos que lançar as nossas transgressões, porque Deus criou em nós um coração novo. Então, aquilo que era velho, nós temos que lançar fora, porque Deus, quando nos arrependemos dos nossos pecados, Ele lançou os nossos pecados do homem velho, do velho homem, Ele lançou no mar do esquecimento. Amém, queridos? Hoje nós podemos, através do Espírito Santo, viver uma vida em santidade, buscar viver uma vida em santidade que agrade ao Senhor. Tópico 3, sujeitando o corpo ao Espírito. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Aleluia. Então, Jesus fez uso, prosseguindo, de figuras de linguagem e de modo hiperbólico, como já comentamos, para mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. Ao sugerir, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o fora longe de ti, Cristo não tinha a intenção de incitar alguém a praticar a mutilação dos membros do corpo. O uso aqui é totalmente metafórico, dando ênfase de como o cristão pode crucificar a carne com suas paixões e sujeitar o seu corpo ao espírito, para que não seja instrumento do pecado. Aleluia. Gálatas 5:24 vai dizer: e os que são de Cristo, aleluia, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, aqueles que se converteram, que nasceram de novo, morreram com Cristo, foram crucificados com Cristo. Aleluia. E se a carne dele está agora morta, o morto não tem como pecar, não tem como manter suas paixões e concupiscências antigas. Amém? Se você está morto verdadeiramente com Cristo, aleluia, o pecado ficou para trás. Mas nós ainda estamos vivos aqui nessa carne. E é uma luta constante da carne contra o espírito.
Temos que vencer, procurar vencer essa luta todos os dias. Aleluia. Tito 3, 3-5 diz assim: pois nós também outrora éramos nesses desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Este era o homem, o velho homem. Vivíamos em malícia e inveja. Éramos odiosos e odiávamos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, aleluia, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. É obra de Deus, obra somente do Senhor. Não há mérito nenhum em nós. Somente pela graça e misericórdia de Deus. Aleluia. Continuando na lição, Jesus não estava falando de cortar algum membro do corpo, pois nada disso valeria enquanto o coração ainda estivesse cheio do pecado. Um coração transformado pelo poder de Cristo mostrará, então, atitudes de sacrifício que visam sempre glorificar a Deus. Amém? Não é obra nunca, essa obra nunca é nossa. É a obra do próprio Deus em nossas vidas. E toda a glória pertence a Ele. Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Porque fostes comprados. Perdão, vamos ver esse mais adiante aqui. Exato, 1 Coríntios 6:20. Por quê? Porque nós fomos comprados por preço. Jesus pagou um alto preço, um preço que nenhum homem, nada na terra pode pagar. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, ele doou, ele deu o seu próprio corpo. E agora nós também temos que glorificar a Deus no nosso corpo, não permitindo que a imundície, que a impureza sexual venha a nos dominar. Aleluia. Continuando, queridos, resumo do tópico 2. O que procede do coração e permeia o pensamento do homem é que determinarão o seu comportamento. Vamos agora para o item 3, rapidinho. Item, a indissolubilidade do casamento. Item 1, casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente em que homem e mulher entram em uma aliança. Já comentei como essa aliança acontece em relação ao sangue que é derramado na consumação do ato sexual, dos dois se tornarem um, a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu a ordem: não adulterarás. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. Paulo via essa união de maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo, que se sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com sua esposa. Glória a Deus. Glória a Deus. Item 2. O que fazer para que o casamento seja para sempre? Então, o que fazer para que o nosso casamento seja para sempre? Um casal que vive a vida a dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e reveses nesta vida. O casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Como bem disse o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,7, vamos lá, em 1 Pedro 3,7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Então, nós temos que ter discernimento, maridos, e tendo consideração para a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de
vida. Aleluia. Para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Amém, amados? Acordem, amém? Aleluia. Então, se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. O casal cristão tem conhecimento de que, no aspecto espiritual, ambos são iguais. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas 3, 28. Vamos lá, em Gálatas 3, 28. Pular esse aí. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, homem e mulher, somos um. Amém? Não há, Cristo não faz acepção. Amém? Nós somos um diante do Senhor. Deus nos considera igualmente. Colossenses 3, 10, 11. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem livre, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Glória a Deus. Glória a Deus. E continuando na nossa revista, e na vida, então, a dois, há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. Aleluia. 1 Coríntios 7,3 vai nos dizer: o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao marido. Então, há obrigações de cada parte que o marido deve conceder à esposa e vice-versa. Continuando na nossa revista, a união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher casados em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento, tratada pela Bíblia como algo digno. O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, sem carinho, sem respeito, tão somente para dar vazão às suas lascívias. Isso amados, é estupro. Amém? O sexo no casamento deve ser praticado com amor, carinho e respeito. Aleluia. Senão se torna estupro. Tudo que o crente faz, a motivação deve ser sempre o amor. Aleluia. Portanto, o casal, continuando na revista, portanto, o casal que deseja que seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. Item 3, casamento, uma união indissolúvel. Então, aqui na lição, está sempre Deus frisando isso. Casamento, uma união indissolúvel. Então, na discussão de Jesus com os líderes religiosos, nós já comentamos isso, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento, isto é, como Deus o havia projetado, a fim de que fosse permanente. Há exegetas que gastam tempo e muitas letras para provar que o divórcio era permitido. Buscam elementos históricos nas duas escolas rabínicas de Shammai e Hillel, sendo que a primeira destacava a questão da impureza no aspecto mosaico a partir do adultério, permitindo a carta de divórcio. A segunda era mais liberal e dizia que qualquer desagrado da parte do marido poderia dissolver o casamento. Contudo, o melhor seria que tais estudiosos gastassem mais o tempo para falar do casamento conforme o propósito eterno, atentando para o princípio de tudo. Para o princípio de tudo. Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel e por isso deixou claro que, quanto ao divórcio, não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana por causa do pecado, pelo padrão baixo e desmoralizante que muitos estavam vivendo. Enquanto a lei permitiu o divórcio,
Jesus salienta que isso significava legalizar o adultério. Então, o divórcio acaba legalizando o adultério, lá no mundão. Amém? O crente, então, que se divorcia, tem que permanecer solteiro. Não pode ir para um segundo casamento. Atentem bem para isso. Não podemos nunca esquecer disso. Devem procurar o perdão. Permitir que o Espírito de Deus trabalhe no coração que foi ofendido e venha o perdão, venha a reconciliação. Porque se separarem, não haverá oportunidade para um segundo casamento, porque aí será adultério. Então, sempre é dolorido falar sobre divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento. Porém, nós, como servos de Deus, precisamos dizer que a comunidade de salvos, que quer viver o padrão do reino de Deus, com as suas bem-aventuranças, precisa entender que o ideal divino é a indissolubilidade da vida dos, tanto física como espiritualmente, seguindo o padrão divino do Éden, que os dois serão uma só carne. Serão e permanecerão uma só carne. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O resumo, então, do tópico 3, que, na perspectiva bíblica, o casamento é uma união sem fim, indissolúvel. Amém? Então, no casamento, querido, o marido e a esposa devem sempre estar unidos, juntos, e serem também um com Cristo, pois só Ele pode fazer o milagre de trazer e manter o vinho novo, para que o casal possa enfrentar e vencer todas as dificuldades e situações difíceis pelas quais irão passar. Amém, queridos? Amém? Aleluia. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 11 e 12, que nós também podemos aplicar ao casamento, diz assim, aleluia, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 11 e 12. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Ó, como a união, né, faz bem, né, traz o aconchego, traz ainda mais para o casal essa oportunidade de estarem juntos, colados um ao outro. Se alguém quiser prevalecer contra um, então, se o inimigo se levantar, os adversários se levantarem contra um, os dois lhe resistirão. Então, se o homem ou a mulher pecar, o cônjuge ofendido não deve deixar o outro sozinho. Ele tem que procurar ajudá-lo, tem que orar por ele, tem que procurar estar sempre ao seu lado e resistir ao inimigo, pois não é obra, a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra as potestades, contra o reino do mal, contra os demônios, contra Satanás. E aí o cordão de 3 dobras, se Cristo está no casamento, faz parte do nosso casamento, ele não vai se arrebentar com facilidade. O divórcio não irá ocorrer com facilidade. Amém, queridos? A conclusão, vamos lá, na nossa revista. Pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Então, o amor deve ser presente sempre, porque o amor vence todas as coisas. Só o amor pode superar as armadilhas, pode superar todos os percalços, tudo aquilo que Satanás coloca em nosso caminhar com Deus. Frente aos problemas que possam surgir, então, o caminho não é o divórcio, amados. Os cônjuges devem agir, refletir com boa vontade e sacrifício. Há necessidade realmente de sacrifícios, buscando sabedoria divina para que se volte a verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Então, o vinho novo, Jesus tem que estar no casamento. Nós não podemos deixar que o vinho novo acabe, pois se Jesus estiver presente, nós iremos conseguir vencer. Amém?
Vamos então orar, aleluia, por esse dia, essa manhã, essa lição tão importante na vida do homem e da mulher, na vida da igreja do Senhor Jesus, que nos falou a respeito do casamento e da sua importância. O casamento é tão importante que na Bíblia Sagrada, em Gênesis, inicia com um casamento. Amém, queridos? O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. E a Bíblia termina com um casamento em Apocalipse. Amém? Como o casamento é importante. Como o casamento faz parte, né, do reino de Deus para nossas vidas. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta lição, pelos teus ensinamentos, que eles possam ter tocado os nossos corações, que o teu Espírito Santo possa nos lembrar a cada dia a importância da nossa relação matrimonial, do marido com a esposa e vice-versa, Senhor. Que possamos, ó Deus, permanecermos fiéis um ao outro e nunca deixemos nos contaminar pelo desejo, Pai, de separação, de nos divorciarmos, Pai. Nós repreendemos toda apostasia, todo o levante do diabo, todo o levante do mundo contra o casamento instituído por Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fortalece-nos a cada dia para seguirmos vencendo, para sermos vencedores em Cristo Jesus. Amém. Amém? Eu agradeço, amados. Desculpe passar um pouquinho. Muito obrigado, tá? Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe os nossos casamentos, que aqueles que ainda vão se casar, que Deus possa abençoar lá no futuro. Amém.